Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre desidratação. Tem bastante pergunta lá na minha página, né, no Face, Orquídea Sem Mistérios. E quando eu posto também vídeos aqui no canal, bastante pergunta, bastante dúvida. Então eu sempre gosto de fazer algum vídeo que tenha algum assunto interessante, que tenha bastante pesquisa, bastante pergunta. Então, para ajudar bastante pessoas também que tá passando por isso aí com as suas plantinhas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre rega, desidratação, né? Essa planta que se desidratou, então eu vou explicar para vocês o motivo dela ter se desidratado e agora como eu vou proceder para recuperar essa planta. E eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre a adubação que eu uso nesse caso, tá? Vou explicar cada um, como eu uso, a forma que eu vou aplicar eles e vou explicar para vocês um pouquinho o que aconteceu com essa planta. Então, o que aconteceu com essa Vandinha linda que estava lá na estufa, na chácara, lá no orquidário Dona Wanda? Vocês se lembram do cipó, né, que eu coloquei lá decorativo com várias Wandas amarradas nele, né? Essa Wanda, eu adquiri ela, né, a partir da importação que chegou aí das plantas que eu tô vendendo. E ela tava com haste floral. Então eu vou mostrar bem aqui a identificação dela para vocês. Também vou falar sobre a identificação das plantas aqui, para dar uma dica aí para vocês. Então, olha como ela é linda, ela é branca, aí ela é toda flambadinha assim de rosa e tem um miolinho, o centro lá rosa e amarelo. Ela tava florida, eu vou deixar as fotos dela aí no finalzinho do vídeo para vocês verem. Então, pessoal, o que aconteceu com essa planta? Repare que ela está com as folhas fechando, olha, não é normal. As folhas estão enrugadas, olha isso, né? Ela tá molhadinha agora porque eu acabei de replantar ela e joguei uma aguinha aqui com adubo para hidratar. Mas eu vou explicar para vocês passo a passo como eu faço para recuperar uma planta assim. Então, ela estava com as raízes bem bonitas quando eu replantei naquele cipó. E as raízes também se desidrataram. E quando ela começa a ficar com a raizinha seca, qualquer mexidinha que você encosta na raiz, puf, a raiz cai, né? Então, eu vou recuperar essa menininha. E pode reparar que essa folha aqui, olha, tá tombada já, tá ficando amarela. Então, isso daqui é uma proteção da planta. A planta, né? No caso, eu tô falando especificamente da Wanda, tá? Porque às vezes eu faço vídeo sobre Wanda e bastante gente fala, eu posso fazer isso com Phalaenopsis? Eu posso fazer isso com Cattleya? Não, pessoal. Cada orquídea, né? Cada espécie, gênero de orquídea requer de um cuidado diferente. Então aqui eu tô falando especificamente das Wandas e Vandáceas, que são as que eu mais tô conseguindo aí ter um bom resultado, né? Quem me acompanha aí nos vídeos, nas postagens que eu faço aí nas minhas redes sociais, vê o enraizamento das minhas plantas, as florações. Então, eu tô tendo um bom resultado com as Wandas e Vandáceas. Então, eu tô falando especificamente sobre Wandas hoje, tá, pessoal? Então, o que acontece? Essa planta, eu replantei ela lá no cipó, né? Decorativo. Só que ela era a primeira lá de cima. E lá ficou com 3 metros de altura. E a irrigação que tem lá na estufa, que molha todas as plantas que estão lá, as minhas, as que estão para vender, não chegava nela. E eu tava regando ela com mangueira, porque a irrigação ficou a 2 metros do chão. E essa planta, ela estava replantada no cipó a 3 metros de altura. Então, ela ficou 1 metro acima da irrigação. Então, a água não atingia ela, né? E esses dias tem feito muito calor, não só aqui na minha cidade, como no estado todo aí, né? Um dia é muita chuva, no outro dia é um calor extremo. Para vocês terem uma ideia, aqui está fazendo em torno de 35 graus de calor. Mesmo a estufa sendo climatizada, com irrigação automática, ambiente úmido, porque lá eu consigo manter o ambiente úmido, porque lá o chão é de terra com brita. E tem a manta de solo que eu coloquei também, né? Que é a manta ráfia. Então, molha bastante com a irrigação
e a água fica lá dentro da estufa. Então, é bem legal porque as plantas lá estão bem hidratadas, as raízes bonitas. Mas essa especificamente não aconteceu isso. E é muito comum, né, de acontecer isso. Porque bastante gente pode falar, nossa, mas as suas plantas são lindas. Como é que você deixou uma planta chegar dessa forma? Pessoal, o dia de hoje está corrido demais, tanto para mim quanto para qualquer um. E é trabalhando, e é vendendo, e é cuidando de casa, é sendo mãe, é sendo esposa, é médico, é filho no colégio, é tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Eu levo uma vida normal como qualquer outra pessoa, como qualquer pessoa aí como vocês, né? Eu tenho uma vida normal. Tem que fazer comida, tem que pôr feijão de molho, e não tem uma mistura hoje, sai correndo comprar uma mistura, e é assim que a gente leva a vida da gente. E daí, fiquei pensando, nossa, eu não acredito, né? As minhas Wanda todas com as raízes lindas e eu deixei essa planta chegar nesse ponto. Tem 2 meses que eu tô com a estufa lá, né? Com o orquidário funcionando, vendendo as plantas. Então, tem 2 meses exato que eu replantei essa Wanda lá no cipó. E aconteceu isso. Aos poucos, a planta vai ficando feia. Só que como ela estava a 3 metros de altura, meu olho não enxergou, né? Aí, estava com uma floração muito bonita, ainda estava com uma floração linda, só que o que eu fiz? A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando você percebe que você está com uma planta desidratando, é podar a haste floral. Se ela estiver com flor, é claro, né? Então, como ela estava com flor, imediatamente eu podei a haste para evitar que ela sofresse mais. Por quê? A planta, ela gasta toda a energia, quando ela está em época de floração, ela gasta toda a energia para manter aquela haste bonita, para manter aquela floração com muitas flores. E essa estava com um cacho com muitas flores. Então, o que eu fiz? Com dó no coração, mas eu podei a haste, por quê? Para me preservar a planta. Porque assim, gente, a floração, se eu cuidar bem dela agora, a floração, eu vou ter, daqui 3, 4 meses, eu vou ter outra floração. Só que o vegetal, se você deixa o vegetal sofrer muito, ficar muito tempo assim desidratado, sem cuidar dele, você perde a planta. Ou senão a planta começa a ficar feia. Aí você fica com aquela planta caneluda, porque começa a perder folhas, começa a perder raízes, e daí fica aquela coisa horrível, né? Que daí a turma posta aí no grupo. Gente, o que eu faço com a minha planta? Mas pedir socorro, gente, é pedir socorro na época certa, na hora certa. Não é largar a planta lá, ficar horrível, com uma folhinha, e depois fala, gente, me ajuda, minha planta tá morrendo. Muitas pessoas estão fazendo isso. Eu tô vendo as postagens aí na página do Face, né? A pessoa espera a planta ficar horrível, quase assim, lá na UTI, lá na CTI, quase sendo internada na UTI direto. Aí a pessoa acha que tem que fazer alguma coisa. Chega a um ponto que a planta ela já não tem mais da onde tirar força para ela se manter. Porque ela faz isso. Primeira coisa, ela começa a descartar as folhas de baixo. Por isso que a gente sempre vê postagem de pessoas com aquelas plantas, com aquelas caneluda, aquele tronco enorme sem folha. É isso daqui, é desidratação o nome disso. Então, pessoal, vamos anotar. Agora, lição de casa. Qual o primeiro passo? Podar a haste. Se a sua estiver com flor, pode a haste. Ai, mas a minha tá com uma floração linda. Gente, aí fica a seu critério. Você quer ter flor ou você quer ter sempre flores? Eu decidi ter sempre flores. Então, eu fiz a poda da haste. Primeira coisa que você tem que fazer é podar a haste. Segundo passo, pessoal. Se a planta tá mostrando para você que ela está com a folha enrugada. Olha, pode ver que tem ranhuras aqui, olha, como se ela tivesse assim sido aquele papel amassado. Todas, olha, todas estão assim, olha. Então, ela estava sofrendo já. As folhas fechando. Se você perceber que a sua folha está fechando, está perdendo folha aqui embaixo, folha ficando amarela, as raízes estão secando,
ela tá com sofrimento, ela tá com desidratação. Aí, primeira coisa, fiz lá, podei a haste, porque a minha estava com flor. Agora, pessoal, o que eu fiz? Eu ranquei lá ela da onde ela estava, do cipó, porque lá no cipó, com 3 metros de altura, eu não vou conseguir cuidar dela todos os dias, porque eu tô indo lá na estufa ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Mas é naquela correria, gente, fazendo cotação, vendendo, adubando, podando uma raizinha feia. Então, eu não ia conseguir dar os cuidados que ela está precisando agora lá na estufa. Então, eu tirei ela do cipó e trouxe ela aqui para minha casa, replantei ela nesse vasinho de cerâmica, que é um charminho, vamos dizer, à parte. Olha só, né? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô dando todo o carinho e atenção para ela agora. Fiz a miçanguinha dela, fiz a identificação aqui nessa plaquinha, que é uma coisa bem interessante que vocês... Quem quer ter plantas com identificação, compre plantas com identificação, tá? Agora, se você acha a planta bonita e não tem identificação, compre, não tem importância. Mas depois não fique naquele desespero querendo que alguém ache o nome da sua planta, tá bom? Olha, pessoal, o que eu faço? A planta veio identificada, mas essa plaquinha aqui, por causa da planta receber muita rega, né? Porque o Wanda recebe rega todo dia, essa plaquinha com o tempo ela vai se apagando. Aí você perde a identificação da planta e você não tem noção que cor que ela é, mistura com as outras, a não ser que você plante num vasinho assim e grave, né, a cor que ela tem. Mas o que é legal fazer é isso daqui, ó, pegar essas plaquinhas e fazer a anotação com essa caneta de marca-texto, tá? Tem essas canetinhas escolar, ela se apaga com o tempo, tá? Então, uma outra dica aí, bastante gente falando, ah, a minha planta apagou. Apagou porque usou canetinha errada, gente. Compra uma canetinha legal aí, de marca-texto, daquela marca Piloto, R$2, R$3, vocês vão ter para sempre. E essas plaquinhas é bem legal. Então, eu coloco a ID da planta e eu coloco a data que eu fiz o replante. Olha, fiz hoje o replante que eu tô fazendo esse vídeo, né? Então, eu tô no mês 2 de 2020. Então, eu tenho noção depois. A floração daqui a algum tempo vai acontecer de novo. Eu vou lá olhar e falar, nossa, ela tava com... Nessa data aqui que eu fiz a poda da haste, ela tava com floração. Então, eu tenho uma noção de tempo aí que ela tá florindo, o tempo que eu tenho a planta. Então, é bem legal, tá? Então, essa plaquinha aqui, com o tempo, é papel aqui dentro, né? A água começa a infiltrar aqui e ele vai se borrando todo, fica horrível, fica uma mancha, assim, você não enxerga nada. Então, outra dica, se você quer ter uma planta com identificação, compre plantas com identificação. Se vocês não se importam, eu tenho várias plantas que eu comprei no Carrefour, no Taust, no Extra, na Cobase, que não tem identificação, bem antes de eu começar a vender, né, gente? Não é agora. Se eu achar uma que eu gosto e que eu não tenha na minha coleção, eu compro. Não tem importância nenhuma, eu compro. Só que não tenha aquilo em mente que você está comprando uma planta sem identificação e uma outra pessoa tem a obrigação de achar a identificação da sua planta. Porque não adianta, a gente não acha, principalmente a espécie das Vandas e Vandáceas, que ela tem, assim, milhões, trilhões de cruzamentos, vamos dizer assim. Então, a gente nunca vai realmente achar a identificação daquela planta que você comprou em algum lugar que não tenha identificado, tá bom? Agora, se você realmente quer uma planta para você levar para uma exposição, aí você tem que ter identificação da planta. Então, tem que comprar plantas identificadas, tá bom? Então, voltando aqui, agora a gente vai para o próximo passo. Pessoal, terceiro passo, então, para a gente recuperar essa lindinha aqui que está se desidratando. Então, o que eu fiz? Ranquei ela do cipó, replantei ela nesse vasinho de cerâmica, tá? Aqui eu tô usando musgo desfiado, como eu sempre uso nas minhas vandas, eu não uso nenhum outro tipo de substrato, tá? Mesmo eu replantando em cachepô de madeira, em plaquinha de peroba, em vaso cerâmica, eu não uso outros tipos de substrato nas vandas. Eu só pego e coloco musgo desfiado, até mesmo porque
O musgo, ele vai fazer uma caminha aqui em volta das raízes, é bem pouquinho. Agora, como eu tenho o adubo Fertirriza que eu comprei, então eu tô usando nesses casos assim, que nem a planta tá bem, olha, pode ver que as raízes estão bem feinhas, né? Não tem nenhuma pontinha verde, aquelas coifas bonitinhas. Então eu coloquei bastante Fertirriza aqui. Essas bolinhas azul, bastante gente pergunta o que que é. Tem algumas pessoas que acham que isso aqui é cocô de algum bicho. Não é, pessoal. Essas bolinhas azul aqui é o lesmicida, tá? Quando a gente usa um adubo orgânico, eu também uso lesmicida, porque o adubo orgânico, ele para os bichinhos é uma comidinha deliciosa. Então, atrai aquelas lesminhas, aqueles caramujinhos, mosquitinho. Então, eu já coloco, eu replanto, coloco lá o Fertirriza, que, vou falar de novo, o Fertirriza, pessoal, vocês só vão encontrar no site lá da Juliana Garcia, do grupo Orquidiomania, tá bom? É só entrar lá no site, tem lá, tem potinho de 150 gramas, tem pacotinho agora de meio quilo, tem pacotinho de 1 quilo para quem quer aproveitar aí o frete, né? Às vezes a pessoa mora muito distante lá dela, porque ela tá em Maringá, né? No estado do Paraná. E às vezes você mora lá do outro lado do Brasil e o frete fica um pouquinho caro, mas compensa, gente, tá? Esse adubinho aqui, Fertirriza, para enraizar, assim, nesse caso, essa planta que tá muito desidratada, não tinha outro melhor para mim estar usando, tá bom? Então eu volto a repetir, gente, eu, Fabiana Câmara, eu não vendo adubo Fertirriza. Fertirriza é uma única pessoa que vende, que eu conheço aqui no Brasil, é a Juliana Garcia, lá do grupo Orquidiomania, que eu faço parte com muito gosto, tenho amizade com a Juliana. Ela vende as plantinhas dela, eu vendo as minhas plantinhas e tá tudo bem. Cada um vende o que pode, cada um trabalha da forma que quer. Mas só esclarecendo que o Fertirriza, pessoal, eu só faço propaganda para ela. Eu não vendo, tá bom? Então, para comprar o Fertirriza, vocês têm que acessar o site do Orquidiomania e daí lá vocês vão fazer a pesquisa lá do valor, do frete, tudo que vocês precisarem lá, ela tem no site dela, tá bom? O lesmicida eu tenho. Quem quiser comprar comigo já sabe meu telefone de contato aí. Aqui o outro adubinho que eu uso aqui nesse porta-adubo que eu também vendo é o Osmocote. A cada 3 meses que eu faço a troca dele, tá? E agora eu vou falar para vocês o próximo passo, que a gente agora vai começar a hidratar essa plantinha, tá bom?